Queridos alunos, graças a Deus estamos aqui para mais um comentário. Desde já também quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, lembrando a todos que nós estamos aí com esse grande desafio, que é estudar, falar sobre nós mesmos, que eclesiologia nada é do que estudar aquilo que diz respeito à igreja. Ok? Cientificamente, se trata da doutrina da igreja. Ok? Então a gente, na última aula, trouxemos uma introdução dentro já do primeiro capítulo e esse é o nosso objetivo aqui, trazer aí uma rápida introdução para uma boa compreensão, principalmente daqueles que não puderam estar na aula presente, ok? Então a gente sabe que a eclesiologia é a matéria da teologia cristã que reúne todos os dados bíblicos a respeito da igreja, ok? Em outras palavras, a eclesiologia é a doutrina da igreja. É assim que ela é chamada na teologia sistemática. Lembrando também que entender o que de fato a Bíblia diz sobre a igreja é algo essencial. Precisamos dessa ciência, precisamos ter uma razão dessa visão eclésia, igreja, ok? Então a gente precisa entender, a vida cristã é uma vida de comunhão. Nunca é eu sozinho. Igreja é sinônimo de pessoas. Não é templo. Não se limita a 4 paredes, nem a CNPJ. Ok? Igreja é pessoas. É união acima de tudo. É comunhão. Comunhão em quem? Naquele que nos chamou das trevas para a luz. Ok? Então vamos entender. E precisamos ter essa razão, essa ciência, ok? Então a gente vai ver que a eclesiologia é uma das matérias do nosso curso de teologia que nós fazemos parte. Precisamos desse conhecimento, ok? Então a gente sabe que eu até anotei algumas razões para nós estudarmos a eclesiologia. A primeira razão é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. O que dizes quem eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Não é isso? Isso é uma narrativa que está lá em Mateus capítulo 18, aliás, capítulo 16, Mateus 16, 18. E eu quero ler aqui para a gente darmos continuidade. Vamos ler e vamos dar continuidade ao assunto da eclesiologia. Mas esse assunto está inserido. Okay? Então 16, 18 vai dizer assim, 16, Pedro sobre, aliás, 16, 15, 16, 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O 15 diz, disse-lhe ele, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse-lhe, tu és o Cristo, Filho de Deus. O verso 18 é interessante porque aparece aí a palavra igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, se referindo a fragmentos de pedra. Pedro quer dizer fragmentos de pedra. Fragmentos, ou um fragmento de uma pedra. Então ele diz, sobre esta pedra, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não estava falando de Pedro. Precisa entender o que o texto está falando. Estava se falando dele mesmo, do próprio Jesus. Então, a primeira razão de nós procurar estudar a eclesiologia é porque é justamente Jesus. Por quê? Porque foi ele, ele que foi a pedra de esquina, ou seja, a base, o fundamento para a igreja, para esse edifício chamado igreja. Aliás, uma das metáforas da igreja é justamente o edifício. Então ele é essa pedra de esquina, ele é a base da igreja. Foi através do seu sangue, né? Foi o seu sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e línguas para o seu reino. Então a primeira razão é Jesus. É Jesus sobre essa pedra. Ele é a cabeça e nós é esse corpo. Aliás,
como a gente tem uma parte aqui que fala que nós devemos entender essa ideia de que somos um organismo. E como nós somos um organismo? E aí a gente precisa entender esse organismo. Também tem a ideia, o conceito de nós sermos uma organização. E aí traz para uma ordem, traz para um sentido litúrgico, cerimonial, tá certo? Dentro de uma administração que leva para a pessoa de um pastor, de um obreiro, de um presbítero, ok? Então, a última aula nós tratamos desse assunto, que foi bastante introdutória. Nós temos um capítulo aí que traz a origem da igreja, aliás, a eclesiologia, a doutrina da igreja, o primeiro capítulo que vai da página 6 até a página de número 38. Então, a gente precisa entender esse primeiro capítulo, porque entendendo esse capítulo trará assim uma melhor compreensão para os demais capítulos. Então, a primeira razão é Jesus. A segunda razão que temos diz respeito ao Novo Testamento. Okay? Diz respeito à nova aliança. Novo Testamento, a nova aliança, que tem a missão como o assunto dominante. Aqui tem a comissão, né? Como assunto dominante. Então a gente vai ver que essa é uma razão. Precisamos entender isso. Nós como igreja, corpo de Cristo, organismo vivo, né? Estamos crescendo. A igreja nunca parou de crescer. Estou me referindo à igreja universal. A igreja corpo de Cristo. Místico. Por quê? Porque ela tem uma realidade física, visível, e também tem uma realidade invisível, espiritual. E isso é fé. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz, né, que pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Então a fé, ela é o dispositivo da salvação. A fé que está em nós. A Bíblia diz que também a fé é despertada pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então não existe nenhum combustível de fé senão pela palavra. Ninguém chega a Deus. Deus, alguém disse, tem que dar nada disso. Sempre é de Jesus, sempre é Jesus. Sempre é o Jesus na frente do homem. O primeiro passo quem deu foi Jesus. Entendeu? E daí por diante você só dá o segundo passo se você aceita Jesus, aceita a palavra, aceita por fé, e aí o Espírito Santo ele te direciona aos demais passos. Ok? Então, entendendo isso, a terceira razão é a divisão na igreja. A divisão. O aumento exagerado de denominações, não é isso? Denominação. A gente vai ver, então, a terceira razão é essa. Isso justifica a importância desse assunto. E a gente vai ver lá em Eclesiastes, né? A gente vai ver que eu quero até chamar a sua atenção e vamos ler. É um comentário, vamos ler Eclesiastes capítulo 4. Aliás, Efésios capítulo 4. Então a gente vai ver aí que essa terceira razão diz respeito à divisão na igreja. Fala de divisão. O aumento exageradamente de denominação. Isso justifica a importância desse assunto. Que aponta e destaca a importância da união. E o que nós estamos vivendo é justamente uma desunião, desenfreada, sabe, de uma forma exagerada. Isso está acontecendo, e isso está do meu lado, está do seu lado, isso é fato. Então uma das razões é essa. Precisamos ter ciência desses ensinos para nós entender o que está acontecendo. Nós estamos vivendo o último momento da igreja, a igreja universal. Lembrando, igreja não pode ser limitada a uma denominação. Nós não podemos limitar a igreja de Cristo a uma denominação, mas é isso que nós estamos vendo, né? Sendo pronunciado na boca de muitos que dizem até ser bispos, presidentes de organizações que deixaram de ser igreja.
visando sua posição, visando seus bens aqui, visando tantas outras coisas, só não o reino dos céus. Ok? Então lá em Efésios capítulo 4, o vídeo está correndo aí, a hora está se passando, Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4, a gente vai ter uma informação lá que é bastante interessante para nós que somos eclésia. Daqui a pouco nós vamos entender, e talvez se nós não compreendemos nesse vídeo, no próximo a gente vai compreender, tá certo? A gente sabe que eclésia com 2K, EKK, o E e o K quer dizer chamados, né? Chamados para fora, isso é o sentido. Então, chamados quem? É um só, chamado coletivamente. Isso diz respeito, fala de algo. Igreja não é indivíduo, não é um indivíduo, igreja é coletiva. Aliás, o Pai Nosso já diz, né? Quando for orar, é assim: Pai Nosso é Pai de nós, não é Pai de um, é Pai de todos. Então nós não podemos individualizar. A igreja é coletiva, a igreja diz respeito a povos, a uma comunidade, a gentes. Ok? Então o que diz lá o versículo 3 e 4, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente vai ver que essa unidade, ela está sendo, dia após dia, se distanciando. Esse é o termo, está sendo distanciada. Né? Repito, procurando guardar a unidade de um. E aí, igreja, um corpo, do corpo de Cristo. Na paz, não é isso? Na paz, vinculada à paz, está vinculada. A unidade traz a paz. Não existe paz, então, aí dentro do texto, entre um. Se é que os irmãos me entendem. A paz está vinculada à unidade, composta por elementos. O corpo, ele tem vários órgãos, vários elementos. Não tem como eu arrancar meu dedo e ele estar para lá e ele ter paz. Ao contrário, não é verdade? Então o versículo 4 diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança. Então, o que eu estou esperando, você deve estar esperando também. Uma vez que nós estamos ligados ao mesmo corpo e o espírito que nos envolve é um só. Se o pensamento é outro, se os objetivos é outro e não o céu, se a ânsia é as coisas daqui, se a ânsia é tudo que nos coloca no centro, então o negócio está errado. Deixou de ser corpo, deixou de ser um organismo vivo e místico. Por quê? Porque agora esse organismo deixou de ter o lado invisível e agora é o lado só visível. É o que nós estamos vendo, pessoas cada vez mais surgindo, querendo ser, ter e poder. Ok? Então essa é a terceira razão. A quarta razão é a compreensão daquilo que é essencial para a igreja. O que é essencial para a igreja? Vamos lá ver. A gente vai ver, eu falo agora igreja, comunidade, povo, igreja, organismo. E a gente vai ver, ao longo dos anos, podemos perceber muitas mudanças. Houve realmente muitas mudanças. Mas a gente sabe que existe um lado da igreja que exige mudança. Mas existe outro lado que não se muda. Por exemplo, qual é a essência da igreja? Espírito Santo. Qual é a regra de prática da igreja? Bíblia. Então tudo aquilo que está fora da Bíblia, porque se o camarada sai dos trilhos bíblicos, ele automaticamente revela a ausência do Espírito Santo. Então qualquer comunidade que está fora dos trilhos bíblicos, ou seja, da regra de fé que nós temos, que é Bíblia, chegamos a uma conclusão. Isso não é julgamento, irmão. Isso não é julgamento. E se a gente estamos aí trazendo uma voz de julgamento, é a Bíblia que diz. Porque qual é a nossa ideia? Nós estamos firmados em quê? Na doutrina dos apóstolos.
no partir, na comunhão, no partir do pão, né? E na comunhão. Ok? Então a gente está vendo isso aí, uma grande mudança ao longo dos anos. Pode-se perceber, né, em muitas denominações essa mudança. Na liturgia, tá certo? No estilo musical, locais, ok? E até mesmo na mensagem. Aliás, no nosso último ponto da Escola Dominical, falou sobre deturpação, a deturpação no que diz respeito à doutrina do pecado, onde a gente está vendo que o pecado está deixando de ser pecado, ou seja, o errado está deixando de ser errado e dando lugar para, entendeu? E agora estão tendo o errado como certo, e o certo está ficando para trás porque agora está errado, é errado e não é, irmãos. O que isso quer dizer? Que nós mudamos, mas a palavra continua. Então esse lado espiritual, e que só pode ser compreendido por homens que são espiritual, a igreja que é espiritual. Mas a gente sabe que há um povo no meio da igreja que não é igreja. Eu estou me referindo à igreja como um organismo. E a gente tem um lado de organização. Ok, gente? Então tá aí essa quarta razão. Temos que ter em mente, né, que existe um lado que pode ser alterado. Em contrapartida a um outro lado que não pode jamais. O que pode ser alterado? A gente tem doutrina da igreja. E a doutrina da igreja, ela muda não os marcos, não os pilares. Por exemplo, uma doutrina que Jesus está voltando. Não se muda isso aí. Ok? Há uma necessidade de mudança no tocante à igreja com o passar do tempo. A gente está vendo aí. A roupa não é mais a mesma, levando para o lado de uso e costume. O mundo que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, não é o mundo do século XIX. Então há algumas necessidades de mudança. Para quê? Para que haja uma ordem. Aliás, a organização sai da ordem, sai de uma ordem. Ok? Então a gente tem isso aí. Se tratando da natureza da igreja, eu estou dentro desse assunto, irmão. Esse assunto vai trazer um pouco sobre a eclésia. Peço que você aí em casa estude sobre a eclésia. Eu estou fazendo tudo para diminuir nossos comentários no tempo, mas não tem como. Peço que você estude. A gente tem aí o assunto da eclésia, desse termo, né? Eclésia, que significa uma reunião de pessoas. Secularmente quer dizer, esse termo era um termo que era usado no sentido secular, onde convocava-se uma assembleia, uma reunião de povo para tratar de assuntos, e aí são eles assuntos. Mas no sentido cristão, esse termo fala de um povo que foi chamado a uma região que nós conhecemos biblicamente, que é uma região celestial, para servir a Jesus, para obedecer a Jesus, andar conforme a sua palavra diz, andar sendo luz e sal desse mundo. Ok? Então a gente vai falar isso aí. Vamos falar também aí, na primeira aula nós tratamos do assunto da igreja como um organismo, né? A igreja no Novo Testamento, a igreja como um organismo e a igreja como uma organização. Ok? Então aí já vai tratar da natureza da igreja. Se tratando da natureza da igreja, primeiro, a igreja não é, né, judaísmo mudado, ou um conceito de judaísmo. E é o que nós estamos vendo hoje. Aliás, o que Paulo muito combateu, e a carta aos Hebreus também combate, é isso aí. Hoje tem determinados lugares que até diz, né, templos de ajuntamento de um povo que diz que é cristão, e eu acredito que sim, mas sempre em todo lugar tem gente que sim, que não. Mas eu estou vendo líderes, né, com esse senso pragmatista, trazendo os conceitos judaicos, né, trazendo elementos do culto judaico, né, que eles até hoje têm, para dentro dos templos. E aí hoje é muito, muito comum você ver a Arca da Aliança, você vê lá, eu já fui em lugar que eu já vi até o cajado, né, você vai ver roupas, né, vestimentas judaicas, tipo sacerdote mesmo. Então estão judaizando, estão deixando de aquele culto que nós temos, tipo igreja, para ser um lugar tipo uma sinagoga.
Estou trazendo tudo para dentro. Então isso aí não existe. Então dentro da natureza, isso aí, Paulo combateu isso. A igreja, na carta que ele escreve a Gálatas. Então a gente vai ver também segundo, a igreja não é uma denominação, ou seja, a igreja não é uma determinada denominação. Não podemos reduzir a igreja a uma denominação. Eu falei isso aqui, não podemos fazer isso. A igreja de Cristo é essa. Está errado. A igreja de Cristo não. Tá certo? Então as atitudes condenam algumas denominações. A divisão que temos no Novo Testamento, se você olhar a divisão que nós temos, que alguém é favorável à divisão, mas a divisão que nós temos no tocante a Efésios, Minas, é o que a gente vai ver na Bíblia, a igreja ali da região da Ásia Menor, é uma divisão geográfica. Isso a gente aprende em eclesiologia. É uma divisão geográfica. Não é uma divisão individual, nada disso, pessoal, não. Eu sou da igreja tal e você é da... Não, a gente não se junta, a gente se une, nada disso. A igreja é comunidade, é povo, é gente. É união em paz, porque temos um só Espírito, conforme o que Paulo fala aqui, ó. Há um só corpo, um só Espírito. E aí o crente sai daqui, vai para lá, e lá ele tem que ser batizado de novo, porque eu lá não aceito o batismo, porque ele diz, não, irmão, se o batismo de lá, a igreja que realmente está rachada, isso aí, uma coisa divina que Deus tem rachado mesmo, para não ficar num domínio só de um homem, isso aconteceu no século XV, aliás, se isso no século XV, na Reforma Protestante, que a igreja estava sobre uma delegação, era uma monarquia, não era uma teocracia. Ok? Então a gente vai ver isso aí. Então, terceiro, a igreja, num sentido secular, a gente vai ver no secular, a gente vai ver que é isso que eu falei para vocês, é um ajuntamento para quê? Para tomar decisões no sentido comunidade, no sentido Estado. Então, e cristã, o sentido cristão é que nós somos um corpo, um organismo, uma organização, um corpo vivo, uma organização que tem ordem, que tem princípios, preceitos, métodos, regras, que não podemos sair de forma desenfreada fazendo e pensando do que a gente quer, e eu abro uma igreja e agora aqui pode ser feito isso, pode ser feito com o único propósito, encher isso aí. Que visão é essa, irmão, que está saindo de dentro da Bíblia? Eu sei que esse vídeo pode chocar, mas eu tenho que falar isso. Não saia da Bíblia. Porque não está na Bíblia. Às vezes, irmão, a gente precisa traduzir, interpretar a Bíblia. É uma questão de ordem. Existe a doutrina de Deus. A gente está todo aqui nos 31, 105 versículos, dependendo da tradução, entre 1189 capítulos. Existe a doutrina da igreja. A gente tem uma regra, um manual de fé. A gente tem uma regra. Não é isso? A gente tem, foge da memória aqui, o termo que eu deveria usar para o que a gente tem. Tá certo? Então, nós não somos autônomos, irmãos. Nós servimos a um Deus. Nós fazemos todos parte de um exército só. Nós temos algumas metáforas que diz isso, tá certo? Aliás, tem aqui na nossa apostila, a igreja é a igreja universal visível, depois tem a igreja local, depois símbolos e metáforas. Aí, o que a gente tem, a igreja como família do Senhor, nós somos uma família, nós temos um pai e servimos a um pai, tá certo? Nós somos também uma comunhão de crentes, a igreja como uma equipe de atletas. Tá aqui, são metáforas que traz uma visão da igreja, ok? Eu quero desde já agradecer essa parte da igreja como metáforas da igreja, símbolos e metáforas da igreja, a gente vai falar no próximo comentário, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos vocês, pedindo a vocês que associem sempre a leitura da apostila, a Bíblia, sempre buscando ler as referências e a oração, uma oração essencial. E havendo feito tudo, fica firme aí, quer dizer, sabe o quê? Vigia, olha e ora. Vigia, olha e ora. Tá bom? Deus abençoe e fique na paz.